E aí, meu povo, estamos aqui em mais um episódio do nosso videocast com convidados super especiais. Hoje a gente vai falar especialmente, unicamente sobre iluminação e algumas nuances sobre iluminação, então tá bem interessante. Sim, estamos aqui com 2 convidados especialíssimos, como disse o Tiago, que são a representação, na minha opinião, da profissão do Lighting Designer aqui em Fortaleza. E aí é um escritório que foi pioneiro no mercado e vai ser um prazer conversar com a Beatriz Mapurunga e com o Lucas Aragão. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E, bom, eu acho que a gente pode começar vocês explicando um pouquinho como vocês começaram, falar um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente entender como foi esse início tão desbravador no nosso mercado. A Cenário nasceu, de uma demanda que o mercado trouxe para mim, na época. Eu já tenho 12 anos no mercado, 12 ou 13. Eu tinha trabalhado antes com projeto de automação, depois segui minha carreira na Candela. A Candela foi uma loja, que teve aqui, que foi talvez a loja mais bonita do Brasil de iluminação, E aí a minha trajetória começou lá. Eu entrei para ser assistente comercial da loja. Eu já tinha trabalhado com vendas, venho de família de comerciante. E aí cheguei na Candela, e aí em 2014, aquela crise toda do governo, aquela dificuldade, eu quis dar uma mudança na minha carreira para segurar o meu emprego. Com medo de perder o meu emprego, eu fui trabalhar nas vendas. E aí eu me descobri, eu me encontrei. A gente estava passando pela transição da Halógena para o LED, onde todo mundo não sabia o que estava acontecendo. Então, foi um momento importante, foi um momento bom para a minha transição, porque todo mundo estava meio que perdido, estava todo mundo aprendendo, não tinha quem soubesse mais ou quem soubesse menos. E aí, como eu trabalhava antes num backstage, eu escutava muitas reclamações, tanto dos clientes como dos arquitetos sobre o processo da venda, porque o meu consultor nunca foi na minha obra, porque eu comprei, mudou meu projeto e eu não recebi o projeto. Então, quando eu cheguei no meu momento de ser consultora, eu quis oferecer um serviço para o cliente que amenizasse essa dor que eu ouvia. Então, eu fui criando ali um movimento de atendimento bem diferente do que o segmento fazia na época. Eu comecei a andar em obra, a gente começou a entregar todos os projetos, eu fazia questão de entregar na prancha da Candela, que eu achava que aquilo ali era a concepção de que a gente tinha trabalhado no projeto. Uhum. Eu achava lindo quando eu chegava na obra e tinha uma folha lá pregada na parede, ou então tinha um eletricista com aquele papel na mão. Para mim era muito mais importante do que os produtos no chão. E aí, daquele momento em diante, veio pandemia, veio muita coisa que aconteceu. E aí, 2020 foi? 2021? 2021. Que ela decidiu fechar? Foi 20. Foi 21? Foi 21. Quando foi 2021. Mas acho que foi 21. Foi uma surpresa total. A gente teve aquela despedida, que a gente fez aquela festa dentro da Candela, que foi... A gente fez a festa de fim de ano dentro da Candela e todo mundo foi uma grande confraternização. Quando foi em março, eu comecei a sentir de que realmente ia acontecer alguma coisa. Aquele ponto já estava assim, bem pensado em ser... trocado, porque era um ponto muito icônico, com certeza muito caro. E aí, quando ela decidiu que iria fechar, eu me vi numa situação de, poxa, e agora? Porque eu trabalhei na loja mais incrível que tinha até nível Brasil. Eu vou trabalhar onde? E com toda a história que eu tinha com a família, Então, eu tinha liberdade, eu já tinha minha trajetória lá dentro, E recomeçar seria muito difícil. E aí os clientes começaram Eu lembro, a primeira conversa que eu tive foi com a Liana da Atre. Ela me ligou: Bia, eu tenho um projeto para te passar. E aí eu disse: Liana, a Candela tá fechando, A gente não sabe como é que vai ser. Eu tenho medo de pegar um projeto desse para trabalhar e a gente ter problemas no futuro. Vamos esperar um pouquinho. Aí ela... Mas, se você quiser, eu posso fazer o projeto
em casa e a gente ver, né? Foi assim, a primeira vez que eu tentei vender um projeto para o arquiteto e na mesma hora ela disse, tá bom, manda um orçamento que eu vou passar para o cliente. E aí o cliente me ligou 2, 3 dias depois e eu fechei uma casa maravilhosa lá no Aquiraz Riviera dessa ligação. Então eu disse, poxa, o mercado tá precisando desse serviço, né? Desse atendimento que se perpetue. E aí a gente ganhou de presente o know-how da Candela, né? Esse know-how, aquela procura por aquele serviço que a gente desenvolveu, né? A equipe na época toda desenvolveu, as pessoas ficaram órfãs. E aí foi aparecendo a demanda. O Lucas estava trabalhando no escritório de um arquiteto. Vocês já se conheciam? Já, a gente trabalhou juntos. Ele entrou em 2014. Eu entrei na Candela como cadista, né? Eu ficava ali na então parte vocês dois eram na Candela, não sabia? Eu trabalhei lá como cadista durante 1 ano e pouco, eu acho, mais ou menos. E aí acompanhei bem de perto esse processo da gente elaborar o projeto, conferir, tinha ele muita compatibilização. Quando eu tinha acabado de me consolidar como consultora. Porque quando eu entrei como consultora, foi complexo para os colegas entenderem. Por quê? Porque, assim, a Bia sempre teve eu tenho esse jeito, né, que é muito desenrolado, despojado, e aí fica com aquele, é doida, né, doidinha, aperreada, é doidinha. E aí, quando eu resolvi virar vendedora, todo mundo ficou, mas ela não sabe. Mas ela não é design de interiores nem arquiteta. Mas ela vai Acho que errar. a maioria, ou todos os consultores lá Na época eram arquitetos como ou assim designers. Que ela vai fazer esse trabalho? Então, eu tive muita dificuldade, resistência, né? Muita resistência do mercado, dos colegas, né? Dos colegas de profissão, né? Na época, dos concorrentes, né? Os concorrentes usavam isso como, e quem é ela? Ela sabe o quê? Como assim? E isso foi muito bom, porque eu tive que imergir. Ninguém vai pegar meus pulsos, não. Eu vou aprender. E aí, meu relacionamento com o Lucas ficou muito próximo, porque ele, apesar de não ser da área ainda, ele era arquiteto. Então, o que eu precisava saber, ele não sabia. O que eu precisava saber, eu sabia. E o que eu não sabia, ele sabia. A gente se complementou. Então, a gente foi desenvolvendo ele atrás do computador, né? Desenvolvendo para que chegasse na obra uma coisa muito mais profissional. Então, desde o início já era um trabalho em conjunto. Já era um trabalho em conjunto. A gente até sentava perto, né? Um tempo. E eu lembro, a primeira pessoa que chegou para mim acho que na primeira semana da loja, que eu sabia mexer em AutoCAD, programa de iluminação, não entendia nada. Aí ela chegou para mim e disse, tu sabe o que é um T8? Tu sabe o que é um dicróica? E eu não sabia. Ela, pronto, vamos lá, vou te explicar. E me explicava tudo, o que era. E aí muitas vezes a gente sentava também e ela, como é que eu faço esse detalhe? Onde é que eu vou botar essa fita? Né? A gente desenhava ali junto, fazia um negócio realmente... E aí, assim, eu não tenho mania de... Eu não escrevo nada, né? Às vezes eu tenho reunião com o cliente, tu não vai escrever nada, eu não escrevo nada. Eu não sei, não anoto nada, né? Eu tenho um HD bem grande e tem hora que ele se mistura, mas eu não consigo anotar. E aí a gente foi desenvolvendo coisas que se perdiam. E aí o Lucas foi guardando essas coisas. Ele foi desenvolvendo uma solução e gravando dentro daquele deixando AutoCAD. aquele detalhe lá, né? E aí, quando ele chegou, já existia um modelo, né, de projeto da Candela, que foi muito desenvolvido pelo Diogo, né, que se você disser assim, meu professor foi o Diogo, né, que era o sócio da Candela, que ele é, para mim, um grande light design. Pena, ou que bom, né, que ele não quis atuar, porque ele era uma máquina, né, assim, de aprender e de solução e de saber o que o cliente precisava. E aí o Lucas melhorou, né, esse arquivo, né, que foi o nosso presente da Candela. Esse modelo base, né? Essa base, para mim, ela valia ouro. Muita gente não valorizava aquilo, né? Valorizava a venda, valorizava tanta coisa, mas não entendia que o que fazia eu vender muito não era produto, não era
preço, era o serviço todo. O cliente sentava na minha mesa, ele muitas vezes, quantas vezes eu fechei venda sem ter que dizer o nome de uma única marca. O cliente sentava e dizia, não, eu quero que você faça o meu projeto. E aí, quando a Candela fechou, né, definitivamente, começou a aparecer esses clientes. E aí, eu fechei alguns projetos sozinhas, ainda sem o Lucas. E aí, eu vi, meu Deus, eu preciso de um sócio. Eu sempre tive Quem será? Eu sempre tinha muito essa coisa de que sozinha a gente até chega mais rápido, mas acompanhada a gente chega muito mais longe. Eu queria não chegar rápido, eu queria chegar longe. Aí eu chamei o Lucas para jantar. Aí, não, vamos tomar um drink, um happy hour. Lucas puxou logo o drink. Aí eu fui e mostrei para ele, amigo, eu já fechei esses projetos, eu tô passando pro Caio, que depois trabalhou com a gente, né, fazer o AutoCAD, mas eu acho que eu preciso mais que isso, eu acho que é o futuro. Aí eu falei para ele, né, toda a loucura que passava na minha cabeça e que eu já tinha falado para algumas pessoas e ninguém acreditou, né. E aí... Engraçado, assim, só acrescentando, engraçado que como eu falei antes da gente começar, eu estava falando para o Lucas, era uma realidade que a gente via funcionar em grandes metrópoles como São Paulo, Sim. né? Sim. E ainda assim as pessoas achavam que nunca ia se tornar uma realidade aqui, né? A gente não sabia como fazer. Mesmo sendo também uma grande cidade. Porque eu mas não estagiei num escritório desse, ele também não. Então, a gente não tinha nenhum modelo de negócio. Aí, como é que vai ser? Aí ele, bora, Lucas, vai, Lucas, eu te garanto que menos que tu tá ganhando, tu não vai ganhar, não. Vamos que vai dar certo. A gente vai fazer um trabalho que a gente é feliz. Eu estava trabalhando no escritório, sala técnica, né? Ali, realmente desenvolvendo o detalhamento. Eu estava trabalhando num dos melhores escritórios da cidade, né? Então, eu fui atrevida de fazer a proposta. Ela me indicou para lá e depois ela me tirou de lá. Eu disse, ei, vamos abrir um escritório. E aí... A pessoa não pôde nem reclamar. Não. Uma prova de amizade, não, né? Foi, e o arquiteto, né? Eu também disse para ele, eu tava só guardando ele e tal, não fica chateado. Eu só cuidando dele enquanto eu resgatava, né? E esse arquiteto, né, que não tem segredo, é o Racine, ele também é muito bom de iluminação, né? Então, o Lucas também estava estagiando lá com os melhores, né? Sim. Então, esse foi o primeiro passo. Eu já tinha, nesse momento, eu já estava com o projeto da estação, que também foi um dos decisores, né, para mim não ir para a loja da Estação das Artes. A Candela, eu recebi o anúncio da Candela numa quinta-feira, que o showroom ia fechar e que ninguém ia saber como era. E quando foi na sexta, eu recebi um telefonema do Rian Fontinelli, que é o diretor, né? Diretor que chama da Pinacoteca do Estado do Ceará. E ele estava à frente do projeto da estação. Curador, talvez. Ele é o diretor mesmo. Que está administrando ali, né? E aí ele falou, Bia, a gente quer te mostrar um projeto do governo do estado, da Secretaria de Cultura. E eu tinha trabalhado no projeto do MIS como uma curiosa, né? Outro light design que trabalha mais sem ser diretamente com arquitetura me chamou para fazer uma colaboração com ele. E aí o pessoal do governo do estado gostou do trabalho, apesar de ter sido um trabalho assim mais colaborativo. Eu não quis me envolver tanto porque eu já estava trabalhando na Candela, eu ainda estava trabalhando na Candela, né? Mas eu nunca perdi essas oportunidades. Eu preferia trabalhar de graça para aprender, né? Eu sempre pensei assim, esse momento a única coisa que eu tenho para investir é meu tempo, né? Não tem curso, não tem faculdade para me ensinar isso. Onde é que eu posso investir? Dando meu tempo para colaborando eu aprender. Então, eu tinha participado do projeto do MIS, eu construí o caderno técnico do MIS, tinha entendido mais ou menos como se trabalhava com uma obra daquele tamanho, quando eles me chamaram para a estação. E aí foi uma obra maravilhosa, porque eles me contrataram ali por um período de tempo, era uma imersão muito grande ali de trabalhar com projetos, né? Trabalhar com um arquiteto de Portugal, com a equipe ali é um equipamento que tem muita coisa, tem arquitetura, tem
como que chama, que a gente não podia quebrar as coisas? O IFAM, patrimônio histórico. Né? A gente histórico, lidou com o IFAM, foi bem... E aí eu já estava envolvida no Estação. Né? Eu já estava com Estação, com uma casa em São Paulo, com uma casa maravilhosa aqui em Fortaleza. Já tinha um monte de coisa rodando, né? Fora os coco-bambus, já estavam ali rodando. E aí o Lucas... Vamos. E aí essa pessoa aqui, que trabalhava comigo no Estação, me levou lá na Casa Bendita, que foi também outra virada de chave. A Carol, ela era representante do escritório de Portugal, que estava fazendo Estação das Artes, e aí ela recebeu o convite para ir ter uma sala lá na Casa Bendita. E aí ela, Bia, vamos dividir comigo essa sala, a gente fica usando aqui para fazer reunião e tudo. Aí eu me apaixonei pelo lugar, né? Lindo demais. Muito fofo, era ali, naquele meio da aldeota, que ficaria meio central para mim e pro Lucas. Eu também me encantei muito com ficar ali do lado do Túlio Paracampos, que é um artista. O Túlio, meu amigo de infância, a gente morou no mesmo prédio. Eu disse, eu tô me sentindo acolhida, porque até então eu tava sozinha no mundo, né? E aí o Túlio, vem, Bia, pra cá, é bom, você vai gostar. As pessoas estão sempre circulando gente da área aqui dentro. E aí a gente ficamos dividindo a sala com a Carol. A Carol foi, assim, também outra pessoa que apareceu na nossa vida para ajudar muito. Porque ela montou a sala e ali deu força pra gente ir trabalhar. E a gente pensava que ia se encontrar uma vez por semana. Não, aqui é pra gente vir conversar uma vez por semana. A gente nunca passou um dia comercial sem ir trabalhar. Nunca mais saímos, porque graças a Deus veio essa demanda, né? No meio desse tempo aí, teve muita coisa, né? A cidade, ela é muito pequena, né? Todo mundo fofoca, né? Acabou que um mercado muito grande, mas ainda com algumas características diziam de que eu cidade ia abrir pequena. uma loja, que eu estava fazendo para abrir loja, não sei o quê, e que os projetos, eu fazia projeto de graça para poder vender não sei aonde. Então, fofoca, assim, naqueles primeiros 6 meses foi difícil. Às vezes eu achava que as pessoas estavam entendendo o que eu ia fazer, e aí vinha porque tu faz projeto de graça, né, para poder ganhar só a comissão da loja, ou tu é espiã da loja tal aqui na aldeota. Gente, eu ouvi cada... É o preço que se paga por abrir um caminho, né? Você Exatamente. em algo, você vai ser a testa de ferro, né? Porque as Se você pessoas vai para um não lugar entendem. que nunca ninguém foi, as pessoas acham estranho. Quem ela pensa que é? Tipo, aí começa, São os apontar, haters, né? Quando a coisa está dando certo, os haters vêm. Isso te abalava, tu vinha... pensamento de desistência, Nunca tu tinha pensei medo. em desistir. Eu fazia, quanto mais fofocava, eu dizia, não, mas eu tô incomodando. E aquilo era uma força. Tu tinha certeza que ia dar certo? Tu tava vendo que tava dando certo, né? Eu tinha certeza, eu estava vendo que dava certo. Porque se eu tava incomodando, eu pensava assim, olha, eu sou a doidinha, né? Sozinha. Entre muitas aspas, né? Sozinha, sem nada, só com uma sala, que só tinha uma mesa no meio. Eu e o Lucas, e a gente está incomodando gente que tem loja, que tem anos de mercado e que estão perdendo tempo para vir ser nossos haters. Então, a gente está incomodando. Então, o caminho é esse mesmo. Nunca fiz nada assim que mexesse com o meu caráter, com ego, mas incomodava o fato da gente estar galgando um espaço no mercado e da gente estar sendo reconhecido, né? Porque... o trabalhar com iluminação não é produto, não é sobre vender lâmpadas. E isso é uma chave que muitos empresários viraram depois que a gente começou. Que as pessoas disseram, eu tenho que oferecer o serviço que o Light Design oferece, que até então ninguém entendia isso. As pessoas achavam assim, os empresários, a minha responsabilidade é entregar o produto e dar algum tipo de suporte. Não, agora a minha responsabilidade é dar suporte e entregar um produto. Né? Porque no final é isso que o cliente então, quer. dizia a responsabilidade do arquiteto, a iluminação ele que se vira. Exatamente. E às vezes o arquiteto não tem essa expertise, né? Não tem uma vivência de 10 anos com iluminação, fazendo teste. Acaba que, como tu
a gente até tinha conversado antes, aquilo que hoje em dia existem os médicos especialistas, né? Exatamente. E hoje em dia você vai para o médico, você procura um especialista para cada área, e um arquiteto às vezes ele não consegue. O próprio médico direciona para o especialista. Exatamente. Né? E é aí que tu entra, né? A gente entrou vamos acreditar nisso, de que vai dar certo. Né? No começo a gente não sabia precificar, a gente precificou muita coisa errada, porque a gente olhava um para o outro e dizia assim, a gente tem que pagar as contas no final do mês. Então, vamos fechar. Então, a gente fazia muito projeto que, no final, eu paguei para ter aquele portfólio. Cobrei errado por não saber cobrar ainda, né? Mas isso foi muito bom, porque o que a gente fez foi um pouco loucura. No primeiro ano de cenário, a gente entregou 101 projetos. Gente, é desumano. 101 projetos em 12 meses. E não foi 101 projetos de quarto de bebê, não. Foi 101 projetos grandes. A gente começou a pegar praticamente todos os projetos comerciais bacanas da cidade, né? Tudo que era loja de shopping que ia abrindo, tudo que... Para quem não sabe, gente, até é importante, ela falou assim rapidamente, mas a Bia é responsável pela iluminação de todos os cocobambus e vastos, né? Isso, no Brasil inteiro. A gente, né? Eu comecei a fazer iluminação para o Cocobambu em 2018, né? O Carlos Otávio, que era o arquiteto da rede, me convidou, que aí foi, né, depois que a Candela fechou, apareceu, assim, que essa menina já fazia projeto e não dizia. Eu sempre tive uma relação muito franca com a minha patroa na época, né? Eu dizia, aí ela fingia que não ouvia, eu fingia que não... E seguiam. E seguiam em frente, porque tudo que eu fazia... Porque tu dava o resultado que ela esperava, né? Digamos, eu trazia resultado para dentro. Então, a gente fez como se fosse um acordo de paz, né? Eu ia até ali, trazia, mas era uma maneira muito diferente de fazer negócio, né? Porque eu ia, né, oferecia o meu serviço para o cliente de alguma forma e depois eu transformava aquilo em venda para a Candela. Então, gerava capital na compra do produto, né? Então, foi em 2019. Foi 2019, um ano antes da pandemia. Eu fui convidada, né, pelo grupo para ir em Nova York, para conhecer os restaurantes que eles gostavam, eu não sabia para quê. Você vai lá, e aí eu corri para tirar visto, passaporte, e foi eu e o Marcelo Moreira, né? E aí chegamos lá em Nova York. Gente, eu não tinha um tostão. Foi assim, todo mundo me ajudou. Um me deu $50. Eles só deram uma passagem e hospedagem? Não, eu fui tratada como rainha. Passagem, fiquei hospedada na Quarta Avenida. Mas aí, tipo, não deu pra fazer compra, eles né? deram, eu não lembro se foi $100 ou $150 por dia. Mas eu não tinha mais nada. Eu lembro que o dólar estava quase R$4. Eu tinha R$5.000 assim na minha conta. Então, eu fui com $1.000. E a coragem, né? Tipo assim, como é que vai ser? E ele ia voltar quebrada, lisa, porque tudo que eu tinha levado em dólar, né? A única certeza que tinha. A única certeza sem saber que se ainda tinha emprego, né? Não, aí a dona Elza não me deu férias, que eu nunca tinha tirado. Todos esses anos eu nunca tinha tirado. Eu disse, olha, a senhora vai ter que me dar férias dessa vez. E ela, não, pode ir, eu quero que você tire férias. Porque eu não tirava férias, porque eu não conseguia. Eu pensava, quem gosta de ganhar comissão, né? Quem gosta de trabalhar com vendas, e a gente era 100% comissionado. Sim. Então, eu pensava assim, se eu ficar em casa, eu perco o negócio. Não, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero aproveitar, vendia as férias e continuava fazendo as minhas vendas. Eu tinha tanto medo de perder minha carteira. Eu era insegura nesse tempo. Aí eu pensava que ia tirar férias e as outras pessoas iam atender. E quando eu voltasse, eu tinha perdido minha carteira. Hoje eu não tenho mais esse medo, não. Mas antes eu tinha muito medo. Aí fui. E aí, quando eu voltei, eles começaram a me demandar para eu desenvolver projetos. E aí, no começo, eu não desenvolvia, eu não desenhava. Eu dava só uma consultoria dentro do escritório do Carlos, sentava lá e dizia, não, isso assim, ajeitava a legenda. E aí, foi assim que eu desenvolvi o nosso modo de trabalhar hoje. Porque eu desenvolvia, fazia a legenda, aí depois chegava o engenheiro, lá na frente, contava errado, ou então ele mudava porque a legenda ela era meio aberta, dava para mudar.
Aí ele não conseguia comprar, porque o engenheiro queria comprar tudo no lugar só, e o Coco Bambu é muito grande para fazer um negócio com uma empresa só. E aí eu desenvolvi, eu vou fazer melhor, vou entregar o projeto, que era o Carlos Otávio que fazia, e eu vou entregar um caderno técnico. E aí eu fui desenvolvendo uma maneira desse caderno técnico ser lido pelo engenheiro, pelo eletricista e pelo consultor que fosse vender, né? Pelo uma pessoa que estivesse vendendo. E aí esse foi o primeiro escopo de caderno técnico que a gente desenvolveu. Foi desenvolvido voltado para a iluminação, Coco, né? Foi desenvolvido por Coco. Aí, Coco Bambu, eu acho que eu fiz umas 30 e poucas unidades. Fiz os vastos, né? E aí foi uma delícia, porque foi um momento ali que eles também deixaram muito eu usar esse portfólio, né? Esse case. E aí, contra fatos, né? Não foram mais podendo ter argumento. Já veio no mercado com isso, né? Eu já vim com esse presente aí, né? Logo, a rede vasta, que o luminotécnico é muito forte. Muito elogiado, né? Todo mundo muito comenta. Elogiado. E aí veio... A gente entrou no mercado já com alguns cases na mão. Eu já tinha o portfólio do Coco, eu já tinha o projeto da Estação das Artes para mostrar, né? Para acompanhar. E essas casas que já tinha projeto em São Paulo acontecendo. Então, a gente entrou no mercado já quando a gente juntou as moedinhas, né? Os pouquinhos que tinha, já era muita coisa. E assim, eu me espelhei muito, tanto nos light designs de fora. Já ia perguntar quais são queria depois que vocês falassem um pouco quais são as referências de vocês em termos de postura de mercado, de escritório, de forma de trabalhar. E aí eu bati lá, eu fui para São Paulo na semana que a Candela fechou, fui para São Paulo pesquisar. Passei 15 dias lá, num frio horrível, e aí bati na porta de alguns escritórios, porque eu queria entender, né? Nossa, como é que funciona? Só que não dá para você trazer o que é feito lá para cá. Não, os mercados adaptar, são diferentes, né? O mercado consumidor é diferente. Aí a gente tinha os pioneiros aqui, né? Antes da Cenário, a gente já tinha a Verônica Barreira atuando, né? E funcionando muito bem. A gente já tinha o Pedro Portela, que tinha sido um light design importante para as construtoras. Então, eu fui entendendo ali o que é que o mercado precisava, né? O que é que o mercado não estava fazendo para desenvolver o nosso modelo de projeto. E aí, eu, né, na minha loucura, eu falava, e aí o Lucas organizava os pensamentos. Eu falava... Ficava uma parte artística. Pode-se dizer. Eu não digo nenhuma artística, eu digo que eu sou a sonhadora, né? E aí eu precisava de alguém que botasse o que eu sonhava no papel, porque eu sonhava. Aí eu sentava com o Lucas, ele, olha, Bia, eu desenvolvi o caderno, tá aqui. Aí eu, o caderno, porque para mim é muito difícil fazer tudo isso, né? Rodar atrás de projeto, atrás de negócio, atrás de parceiro, atrás de tudo, e ainda eu ter que sentar e fazer. Eu não fazia. E aí o Lucas pegava a desordem, né? Minha desordem, e botava no papel. E aí foi acontecendo, né? De uma maneira, a gente chegou a ter... Teve a época que veio a Luísa. Aí a Luísa trabalhou com a gente na Candela também. Foi quem me ensinou. A Luísa foi a única pessoa na época que eu entrei que tinha paciência de sentar comigo e ensinar. Ela foi a primeira sócia que eu tive, assim, porque a dona Elza, na época, só queria que eu fizesse venda de decorativo, porque os colegas, né, não achavam que era possível eu fazer projeto. Só que a Luísa já era light design, já trabalhava desde muito tempo, já tinha bem 5, 6 anos de profissão. E aí ela disse, você vai trabalhar em parceria com a Luísa. E aí a Luísa foi minha primeira parceira, a gente dividia as vendas, né? Eu dividia as vendas com a Luísa. E a Luísa foi fazer outra coisa da vida, foi fazer enfermagem, e aí depois ela pediu, gente, eu tô com tempo, posso trabalhar para vocês. Aí veio a Luísa trabalhar com a gente. Ficou eu, Lucas e Luísa. E aí, um pouco tempo depois, o Caio, que tinha sido o meu último... Lá na Candela, nos últimos anos, eu tinha como é que chamava aí? Era trainee?
Trainee era. Eu tinha sempre um trainee comigo, porque o volume de orçamento era muito grande, né? Te ajudava a dar vazão ao Dava vazão ao orçamento e cuidava do CAD para mim, porque se não tivesse uma pessoa cuidando do CAD para mim, eu fechava um projeto e aí eu só lembrava de fazer o CAD quando estava na época de entregar. Então eu tinha que ter um fiscal ali, Bia, vamos terminar esse projeto, deixar tudo redondo para na hora de entregar. E era a pessoa que eu treinei, por último, foi o Caio. Aí o Caio também quis vir trabalhar com a Cenário. Então ficou eu, Lucas, Luísa, Caio e a Júlia, que foi a estagiária que a gente também pegamos do nada. Ela nunca tinha estagiado. E aí eu fiquei louca nesse tempo, porque era muita gente, era uma folha de pagamento alta. Todo mundo dependia de mim ali de uma forma muito... Eu fechava projeto assim, né, de uma maneira muito... Eu queria fechar projeto, eu queria ser reconhecida. Eu queria que as pessoas sabessem da minha existência. E como é que eu faria isso? Com volume, porque eu não tinha dinheiro para botar na TV Globo e nem nos outdoor. Então, eu tinha que fazer propaganda do meu trabalho, trabalhando. E aí foi quando a gente começou a entender a precificação. Foi aí uma hora muito Lucas me chamou. Teve que ir para a ponta do lápis, né? E disse, Bia, a conta não fecha, você fende muito projeto, você trabalha muito, a gente trabalha muito, mas não está se pagando. Olha só. Aí ele começou a mostrar, faz 6 meses que esse projeto está aqui dentro. Você cobrou tanto por mês, paga. Aí nossa, ele começou a mostrar que a gente precisava... Isso, na verdade, é um calo da arquitetura como um todo, né? Acho que falta muito isso, de precificar melhor e também de comunicar melhor para o cliente, né? Para ele entender tudo que vai receber, todo o processo envolvido, a equipe que ele tá envolvida. É um processo muito complexo, né? O desenho de arquitetura, assim, envolve muita coisa. E não é só o desenho, é o tempo de entrega, é o que o cliente espera. Porque o cliente, ele espera que você seja a solução até o fim. Porque se fosse, era muito bom se fosse só entregar o projeto e o caderno técnico. Só que não é. Existe muita coisa. E aí ele me perguntava assim, quanto vale a tua hora? Porque tudo bem, pagou a minha hora aqui do caderno e do projeto. E a tua hora? Tu tá 7, 8 horas da noite testando luminária por aí. Pra tu tá indo lá no centro comprar luminária com o cliente. Quanto vale a tua hora? Aí eu comecei, né? Foi um momento ali, um estalo. Tá errado. A gente tá correndo e tá errado, né? Vamos reprecificar. E aí foi também quando a gente entendeu que o nosso trabalho ele só soma quando o projeto tem a ver com o que a gente acredita. Então, no começo, eu pegava projetos que eu fazia e eu pegava projetos que eu só corrigia, que eu fazia o que a loja faz, né? Que era especificar, era trocar ali... Tipo uma consultoria. Era, né? porque eu não tinha liberdade naquele projeto de criação. Aquele projeto não tinha nada a ver com a gente, o arquiteto não ia aceitar nossas interferências, o nosso jeito, mas o cliente queria nos contratar. Ou o arquiteto nos convidou porque achava que o nosso papel ali era só buscar orçamentos. Né, que isso a gente entregava para o cliente 3, 4 orçamentos e aí isso facilitaria a vida do arquiteto, porque ele ia entregar 3, 4 orçamentos iguais, né? Por conta da compatibilização. E aí eu disse, não é sobre isso o meu trabalho. Foi muito bom fazer isso até aqui. A partir de aqui a gente já tem experiência para trabalhar com projetos que tenham a nossa identidade, que a gente vá somar dentro do escritório de arquitetura, que a gente vá trabalhar dentro de uma criação. E isso é muito... conversando com outros light designers, isso é muito comum. No começo você não sabe o que é, né? Qual é a sua identidade, com o que você gosta de trabalhar. E aí depois vem a preferência, né? E aí essa preferência começou a aparecer para a gente, né? Nós temos um estilo muito marcado, né? Os nossos projetos, eles seguem uma linha. A gente trabalha, né? Nosso projeto é minimalista. Ele é um projeto pensado para ser atemporal,
E a gente se preocupa muito, muito com manutenção, com equipamento que a gente possa dar uma segurança para o cliente. A gente fala, assim, no nosso escopo em custo-benefício. Eu não trabalho aqui em nenhum momento por vaidade de trabalhar com marca X ou Y. Eu trabalho com a marca que conseguiu atingir o nosso respeito, que a gente sabe que a gente vai poder contar, né? Então, que entregue o que vocês precisam. Que entregue o que a gente precisa. Então, nesse momento que a gente entendeu isso, a gente começou a não querer pegar mais todo tipo de projeto. Hoje a gente faz uma pequena análise ali, a gente vê as imagens, o Lucas me mostra assim, eu já... Não, acho que não é o caminho que a gente quer seguir. E eu não me incomodo, não tenho vergonha nenhuma de dizer para o arquiteto, olha, eu não sei... Tem uma frase que eu aprendi a dizer esses dias, que é assim, eu não sei fazer. Porque quando eu digo que eu não sei fazer... A pessoa não insiste. Não tem o que a pessoa insistir, né? Se eu não sei fazer, eu não sei fazer. Então, eu digo logo, olha, eu não sei fazer projeto desse tipo. O nosso claro que a gente, como um projeto complementar ao de arquitetura e interiores, a gente se adapta à proposta. Mas uma coisa é quebrar o que eu não acredito, né? Então, tem coisas que a gente não acredita e que eu não posso desacreditar uma hora e acreditar noutra, né? Foge do nosso posicionamento. Vocês, né? Hoje em dia, assim, na minha visão, eu queria que vocês confirmassem, vocês hoje em dia trabalham mais com projetos comerciais e corporativos do que com residenciais? Ou é equilibrado isso dentro do escritório? Eu acho que hoje em dia, sim. Tá. Inclusive, acho que estamos passando por essa transição. Talvez. Eu pergunto porque eu acho que essa postura de se preocupar com a manutenção é uma postura bem de quem trabalha com o pessoal do comercial, do corporativo, que assim, a empresa não pode parar. Se for um hotel, ele não pode... Precisa, assim, um quarto que para trocar uma lâmpada e esperar chegar, fica ali inutilizado durante um tempo. Tudo Mas o lucro varia de acordo com isso. É tão complexo porque, por exemplo, né, a gente que eu passei por 2 transições já. Eu passei da transição da lâmpada convencional para o LED, que o cliente tinha resistência. Aí depois teve a fase que o cliente queria, mas o arquiteto tinha resistência porque era feio, porque era diferente. Aí depois que todo mundo entendeu que tudo era de LED, que a lâmpada era de LED, que não tem volta. Todo mundo admitiu, aceitou. Aí o mercado vem com LED integrado. E aí, a pergunta polêmica, agora, a lâmpada vai acabar? A lâmpada ela já acabou, gente. Para quem trabalha com alto nível, com o que a gente faz hoje, que é estudar a iluminação, a lâmpada já acabou. A lâmpada está aí ainda para fazer retrofit. É um absurdo você conceber um projeto hoje de alto padrão para utilizar a lâmpada. Não é polêmico. A gente montou um workshop há 1 ano atrás, né? Foi 1 ano atrás, né? E eu falei isso para os arquitetos ficaram chocados, mas a lâmpada já acabou, não existe ninguém... A gente teve um workshop essa semana que falaram exatamente isso, que ia acabar, né? As pessoas foram e a gente preparou um workshop onde ia mostrar várias coisas de LED integrado, sistemas e tudo. E aí, no dia, né, falaram assim, pronto, aí tu fala assim para eles, o que é a dicróica, a gente não preparou nada disso, não. E as próprias pessoas querem que a gente diga... Aquela receita do bolo, a receita do sofá, 3 dicróicas. Você tem que... não existe mais isso. É muito mais sobre efeito do que sobre o tipo de lâmpada. Isso é uma dificuldade que está sendo mais difícil do que a transição da lâmpada convencional para o LED. Porque existe As pessoas ficaram perdidas também na hora de projetar, né? Exatamente. Por isso, a importância de contratar a BIA. do profissional especializado. Sim. Não tem como você ser especialista em tudo. E assim como foi no direito, assim como foi na medicina, assim como foi na engenharia... as profissões vão ter suas especializadas. O mundo é dos especialistas. Então, eu falo muito para quem eu vejo entrando nesse mercado da gente, que é um mercado muito promissor, né? Eu vejo
quando eu entrei há 10 anos atrás, a gente era um tipo de vendedor, assim como tem o dos móveis, como tem o da iluminação, e que a gente trabalhava muito para viver de comissão, né? Você ganhava o que você vendia. Hoje eu escuto falar aí de salários altíssimos, coisa que tu consegue imaginar isso há 10 anos atrás? Loucura, né? Que a gente seria valorizado. Fora que eu vejo o light design, como já tem nos Estados Unidos e na Europa, que o light design pode atuar como em hospitais, trabalhando no hospital, trabalhando numa rede de hotel. Especialização da especialização. Exatamente. Iluminação para a área de saúde. Para a área de saúde. Né? Na verdade, eu vejo assim, o light design, ele tem que estar hoje dentro de uma grande incorporação, uma construtora. Como é que a construtora compra sem um light design? Né? Ela não compra, ela se engana ali, ela não está... Porque quando ela vai comprar o concreto, os ferros, ela vai pelo projeto do calculista. E depois do calculista, tem um monte de gente que é especialista em concreto, que é especialista em ferro. E ainda não é vista assim com a iluminação. Eu fico doente quando eu vou numa obra de alto padrão, às vezes não é nem alto padrão, uma obra grande, e a iluminação foi feita pelo projetista que fez o hidrossanitário e que fez o elétrico. Gastaram essa fortuna nesse prédio. Eu na vida. E aí o cara... Às vezes o cliente vem lá na loja, assim, gasta milhões, não milhões, mas assim, gasta muito dinheiro em móveis planejados, numa textura, num piso, não sei o quê. E daí quer botar qualquer coisa para iluminar. Como tu investe tanto numa coisa... É justamente o que vai valorizar. Aí a luz, para mim, a iluminação é a alma de qualquer projeto. Um projeto sem iluminação é um projeto sem alma. Sem identidade, ele só qualquer funciona coisa. De dia, de noite. E aí o que tem acontecido agora é que o nosso mercado está conseguindo entrar dentro das construtoras. Né? A gente hoje está... Tu percebe uma aceitação maior no mercado? Muito, a gente é procurado, né? Hoje a gente faz muito projeto para todas as construtoras. A gente já fez algum tipo de orçamento ou projeto, né? Como é a WR, Marquise, quem mais? BS. Quase todos, né? Quase todas hoje têm um profissional de light design dentro do grupo. E esses isso é muito importante, porque tinha. Nas obras boas, convidava o cara lá de São Paulo, ele entregava um projeto, se passava 4 anos, quando ia comprar, não tinha quem acompanhasse, ele não fazia alteração de caderno técnico e era feito de qualquer jeito. Hoje não, eles entendem, olha como é interessante o que a gente fez, né? A gente conseguiu mostrar que o light design ele faz parte do acompanhamento da obra. A gente tem dois ou 3 prédios que a gente fechou que ainda não foram nem lançados. A obra vai nascer sabendo quanto vai custar a iluminação dela. Não vai ter desculpa lá na frente dizer assim, mas eu não esperava que a iluminação não fosse tudo valor, isso. Né? Ou eu não sabia da importância da iluminação. Então, eu vejo que é uma abertura muito grande do mercado. Eu acho que é um mercado hoje que paga muito melhor. Se eu estivesse começando minha carreira agora, e eu, entre ser vendedora de imóvel planejado, que talvez era o que desse mais dinheiro, na né? Na época, sim. Entre vendedora de imóvel planejado ou trabalhar com iluminação, eu iria trabalhar com iluminação. Porque a concorrência é bem menor, não tem profissional pronto, né? Não é obrigatório você trabalhar a vida toda dentro de uma loja, tem mercado para você atuar em milhões de coisas. Dentro da loja hoje, mudou. Quando a gente era de loja, era eu por mim mesma. Hoje eu vejo que as lojas têm orçamentista, tem cadista, orçamentista, tem toda uma estrutura para dar um suporte para o vendedor. E você também, como profissional da iluminação, tem outros segmentos para trabalhar, e não só ali na venda. Você tem a chance de criar um nome, né, ali numa loja. Tipo assim, você está ali vendendo para aquela loja, mas se você se destaca, acontece o que aconteceu contigo e com outros nomes que a gente conhece do meio. Assim. Sim. Tem diversas pessoas que estão conhecidas, que
que daí se fala em salários altíssimos, que essas pessoas mudam de loja, são chamadas para outras com salários bem altos, porque essas pessoas hoje são referência em iluminação aqui em Fortaleza. Exatamente. Né? E o contato também com o próprio mercado, né? Com os clientes, com os arquitetos. Com a indústria, a carteira, né? Eu que a pessoa pode fazer de contatos. Que você também ter uma boa relação com as fábricas é muito importante, é uma política também que a gente segue. Eu invisto, eu já vi também pessoas, as fábricas adulam a Bia. Não, quando eu quero conhecer uma fábrica, porque eu vejo que o nosso portfólio está um pouco ultrapassado, que a gente está precisando achar coisa nova, não é ninguém que me bota dentro do avião e me leva para conhecer, não. Lucas, eu tô querendo conhecer eu pego o avião, pago do meu dinheiro e vou lá conhecer. E se eu gostar, eu boto no nosso caderno e as lojas que quiserem que corram atrás de comprar a marca. Porque é parte também do nosso projeto trazer novidade para o mercado, né? Para vocês, lojista, para o arquiteto, para o cliente. Né? Então, quando a gente... Hoje, eu já não preciso mais fazer essa curadoria porque a indústria procura a gente, né? Eu acho tão interessante isso, que chega um representante de outro estado aqui e ele vai nas lojas e lá na Cenário. Eu acho, que lá na Cenário. Nossa, gente, isso é muito bacana. Que ia visitar vocês. O cara vai lá me visitar como se eu fosse... Quer dizer, existe uma maneira melhor de eu sentir o quanto a gente alcançou, né? Que está dando certo. Que está dando certo. Ou então, os representantes locais, né, que estão aqui, quando chega uma novidade, eles vão mostrar lá de loja em loja e vão levar lá para a gente. Também, Se preocupam com a nossa entregar amostras para vocês testarem, visualizarem. Com a nossa posição, o que é que vocês acham, vocês vão usar, vocês... Né? Hoje eu digo muito assim, que o meu caderno técnico, ele é uma referência muito boa para qualquer loja. Porque você abre ali e diz, poxa, então é mais ou menos isso que está se usando. Há um tempo atrás, você não tinha uma referência dessa. Porque você fosse pegar um caderno lá né, um cara que eu admiro muito, o Migrone, que é um light design das antigas. A gente tem acesso a um caderno do Migrone aqui. Nunca. É verdade. Era muito difícil, né? Então, é muito bacana esse posicionamento que a gente conseguiu ter. Né? Hoje a gente sabe que o mercado já procura. Eu vejo que nós mudamos também o posicionamento das lojas. Um pouco, teve um momento que isso me incomodou, que algumas lojas ficaram dizendo, nós fazemos projetos, né? A gente tem equipe para fazer o seu projeto aqui e tal. Mas aí eu me vi na condição do arquiteto, né? Que também sofre com a loja de imóvel, que diz que faz projeto. Ele com o decorador que não tem formação e diz que faz projeto. Então, a gente não. É uma mudança do mercado pelo trabalho que a gente fez. É isso mesmo, mas nenhuma loja vai conseguir entregar o nível de atendimento, né, e de profissionalismo que a gente de uma forma neutra, né, também. Vocês fazem de uma forma neutra. Vocês especificam o produto e aquele produto o cliente fica à vontade de encontrar numa loja ou em outra loja. Então, vocês vão analisar a necessidade, né, de cada produto. Eu acho que é muito estranho a loja oferecer o projeto. Acho muito estranho. Por quê? Eu acho que você pode promover a consultoria. Mas o projeto em si... É muito louco eu dizer isso. Dizer, fulano é light design, faz o projeto aqui para você. Porque você vai fazer um projeto de algo que você mesmo vai vender. Eu acho que tem algo aí de... Eu fiz isso, né? Pronto. Quando eu era da Candela, eu fazia projeto para vender. E aí, o lado vendedor, às vezes, ele é muito mais forte do que o lado projetista. Eu queria vender o que estava no estoque, eu tinha que vender o que eu sabia que a minha empresa tinha preço melhor, ou que eu iria ganhar mais, né? Então, eu me policio muito hoje de ser completamente neutra. Não ser influenciada pelas marcas, não né? Ser e sim pelo cliente, pela necessidade do cliente. E quando você é vendedor, não. Você faz aquilo pela necessidade, né? De concluir a venda. Gente, e assim, gostaria
que vocês também, para a gente finalizar, que vocês falassem um pouco para os arquitetos, de modo geral, que têm essa necessidade de ter um projeto especializado que valorize o seu projeto arquitetônico, ou de interiores, ou de arquitetura. O que é que vocês têm para falar para esse tipo de profissional, no sentido de abrir a mente para mostrar para os próprios clientes que, às vezes, os clientes não têm essa comunicação, o arquiteto não comunica ao cliente essa possibilidade, né, de contratar o especialista. O que é que vocês têm a falar sobre isso? Um recado que vocês têm para esse tipo, para o profissional em geral, que às vezes quer ou fica com vergonha de falar. Que ainda tem receio, ou que não conhece como funciona o trabalho de vocês. Como que vocês... Nosso projeto ele sempre teve muito de acordo com a arquitetura. A gente buscou isso. A gente entende o arquiteto como um cliente nosso também. Né? Então, uma prioridade nossa é entender qual é a percepção do cliente sobre a iluminação e entender qual é a criação do arquiteto em cima daquele projeto. E a gente se preocupa muito com isso também. Durante todas as etapas, quando a gente desenvolve, elabora e absorve um projeto da arquitetura, a gente tem um cuidado muito minucioso com as compatibilizações, né? Com as questões de gesso, de hidráulica, de ar-condicionado, de forro. É um cuidado que a gente sempre teve, assim, dentro do nosso projeto, acordo, né? Ele vai a marcação do forro, a gente, né, dentro da nossa entrega, vai a marcação do forro, vai toda a parte de ar-condicionado desenhada também, layout e mais alguma coisa que tenha, né? A gente detalha, por exemplo, aquele perfil indireto, né? O line-up. A gente mostra no nosso detalhe como é que ele fica, né? Um corte. A gente faz o corte de uma sanca especial. Então, o nosso projeto ele é uma soma, uma paz para o arquiteto. Eu digo muito isso, que ele está tirando da responsabilidade dele essa compatibilização. Então, quando o arquiteto entende isso e tem esse apoio, gente, eles ficam doidos quando o cliente não quer contratar a gente, porque é um processo muito árduo que ele não consegue ser feito tão profundo dentro do escritório. Mas, para que o arquiteto acredite nessa ideia, ele tem que verdadeiramente gostar de iluminação. Então, quem é que contrata a gente? Quem é o arquiteto que indica a gente? O arquiteto e o design de interiores que verdadeiramente gosta de iluminação, porque ele consegue sentir a diferença de um projeto que passou pela mão de um profissional, que passou pelo cuidado profissional, e um projeto que foi feito só para iluminar. Então, o que eu digo assim, muito quando vem um arquiteto novo procurar a gente, é que a gente entra no escritório para somar, né, para trazer liberdade para o arquiteto, para melhorar o tempo de projeto dele e para fazer com que o nosso projeto seja a cereja do bolo da entrega dele. Tem profissional que não entende, porque são aqueles profissionais que estão ainda presos na Par 20, são os profissionais que estão presos na T8, né? São profissionais que ainda não entendem, mas por que existe tanta dificuldade na iluminação? Quando um profissional me pergunta isso, eu já sei que ele não sabe a complexidade que é um projeto luminotécnico. Eu já sei que aquele profissional não é um profissional que eu caibo dentro do escritório dele, porque ele não entende a complexidade do mercado hoje. E eu vou lhe dizer, mesmo a gente tentando aqui desenvolver coisa nova, tá o tempo todo trazendo dentro da realidade do nosso mercado, trazendo novidade, ainda tem muita coisa acima que a gente nem consegue trazer para a realidade de Fortaleza, né? Ainda tem muita coisa acima. E a gente ainda vê profissional que está preso no tempo. No nosso workshop, a gente começa falando da lâmpada. Porque como foi que a lâmpada surgiu? Para que, em dado momento, a pessoa entenda que ela está presa em 1978, quando surgiu os primeiros light designs, os primeiros projetos luminotécnicos, porque já existia a AR, a PA 20, a dicróica. Então, a gente está especificando igual, querendo raciocinar igual, desde 1978. Né? Então, a gente traz
essa maturidade para o escritório. O que eu acho mais legal é que às vezes a gente faz 1, 2, 3 projetos com o escritório e a gente muda o escritório. Daqui a pouco tá chegando os projetos do escritório para a gente fechar e eles já estão dentro do nosso padrão. O 3D já aparece, o 3D né? já aparece e já aparece na prancha, né? Começando a organizar a prancha vindo com às vezes o arquiteto não bota o layout, aí ele já entende, bem, a Bia disse que precisa ter o layout, bota o layout embaixo, aí já começa a botar a iluminação vermelhinha para poder aparecer, já aumenta a quantidade de legenda, porque ele começa a ter um olhar de que faz diferença aquilo. Ele já entende o quanto que aquilo impacta no projeto dele, né? Demais. E aqui a gente ainda escuta coisas básicas. Ninguém fala aqui ainda quase de RC, ninguém fala de UGR, ninguém fala de... E eu trato... TM30, né? A gente foi procurar um vídeo sobre TM30, a gente falando... Não tinha nenhuma. A gente postou um vídeo lá sobre TM30, eu peguei agora umas 4 lojas para consertar, que foi feita com painel de uma grande marca, e a loja toda cheia daquelas zebras, né? O Flickr, né? Cheio, a gente falou do Flickr cheio de Flickr e tal. Aí eu fui falar com o representante não sabia o que eu passei era. por isso. Aí o cliente não acreditava no que eu estava falando. Não é isso não, o doutor é assim. E ninguém sabe como resolver. E aí você... Numa era digital que tudo é filmado, como que, assim, as pessoas não sabem o que é Flickr, que ninguém fala sobre isso. Que todo mundo precisa filmar, que você pode comprar um painel de LED de R$10 ou um de 1.000, se você não calcular isso, e eu vou continuar tendo o mesmo problema. É verdade. E aí, como é que resolve? E não só, no caso lá que a gente pegou esse cliente, não era nem só em imagem tipo, para vídeo, era nas câmeras de segurança, ficava aparecendo, atrapalhava a visão do cara. Eu vi um caso que foi para mim tão interessante, que foi ele era uma cadeia e foi feita toda com luminária de LED, né? Tipo, eram uns painéis de sobrepor. E eles não conseguiam identificar os presos. Por quê? Por causa do Flipper passando o tempo todo. E aí faz o quê? Como é que resolve? Aí chegou para mim esse vídeo, uma pessoa lá de Santa Catarina me mandou esse vídeo. Bill, o que é que tu acha que é isso? Aí eu vai ter que trocar todas as luminárias. Como assim? O que é? Eu fui explicar isso. Isso acontece às vezes numa lâmpadazinha. E aí você vê, não, só acontece numa coisa grande. Não, acontece na residência também. Eu já fui fotografar uma residência com o Felipe Petrovski e as lâmpadas ficavam... A luminária era redonda, era uma bola, ficava metade acesa, metade apagada. Não tinha quem corrigisse na foto. Vídeo não dá, é insuportável. Na foto não corrigia. E aí ninguém tá falando nisso. Tipo, a gente que é aqui da área, senta e... Ai, que legal. Se encontra no assunto. Mas eu tento... Encontrar alguém que também sabe, né? Porque no dia que aconteceu isso com o cliente, eu saí perguntando para, assim, diversos representantes e ninguém sabia. O pessoal, Flickr, ninguém sabia. Aí eu pensei, caraca, ninguém sabe. Aí o que eu fiz? Tipo, perguntar... Correu, subiu lá, né? Bora fazer um vídeo de Flickr. E eu tive que perguntar aos consultores que daí sabiam, tipo assim, os que são referência, que daí eu fui falar no assunto, quer dizer, essas pessoas, por conta própria, estão buscando conhecimento que nem as fábricas, nem os representantes estão trazendo pra gente. E nem tem quem ensine, né? Imagina, não tem escola para falar sobre isso. A gente tinha pensado fazer um curso, né? Comecei a montar, fiz o workshop para saber como estava o mercado, e aí eu recuei. Por quê? Porque eu não ia montar um curso. Por que o mercado queria que eu montasse um curso para ensinar a fazer os projetos? Primeiro, não dá para ensinar, não tem receita de bolo. E segundo, eles não estavam preparados para ouvir que estão fazendo do jeito... Não é do jeito errado, é do jeito antigo, que está todo mundo ficando ultrapassado, não está falando do que o mercado tá andando. E aí eu disse, não vou fazer um curso só para vender, ou fazer um curso e o povo sair falando mal, sem entender. Não vamos fazer. A gente recuou mesmo, a gente estava montando o curso. Eu disse, Lucas, a galera não tem condição da gente montar um curso agora e a gente conseguir. Preciso deixar o mercado amadurecer mais as pessoas. Infelizmente, a gente vai ter que passar pela dor
que não ter mais para vender as coisas, para eles entenderem que precisam se adaptar. Aí eu vou e monto o curso nesse momento, porque agora eu vou chocar as pessoas e não vai dar. Então vem aí. Não tô nem aí. E é isso. Gente, muito legal o papo, assim. A gente ficaria aqui, né? muito mais sem tempo. Sem gravar um podcast livre, sem tempo. Muito bom, muito bom, porque é legal demais falar sobre iluminação. Tem tanta coisa, e é tão, sei lá, é tão pessoal também, né? Cada um tem o seu gosto, tem o seu estilo. E muito bom poder receber vocês no nosso podcast, porque realmente, na nossa opinião, são os desbravadores aí dentro da... Chegou quando tudo era mato, né? Chegaram quando ninguém tinha chegado ainda. E muita gente não acreditou e tá aí vocês aqui, né? E a gente realmente, essa semana teve uma visita de um representante que veio de São Paulo e falou, daqui estou indo lá na Cenário mostrar esses produtos. Então, a gente vê claramente legal, que vocês são referência. E isso é demais. A gente que ama a iluminação, é muito bom ver ela sendo valorizada através do resultado que vocês estão tendo no mercado e abrindo portas para muito mais gente aí. E abrindo a visão até dos clientes, né, das empresas. Sim, a gente traz o nível, um profissional dentro da cidade fazendo um trabalho, né, que agora tem mais de um, ela eleva o nível dos projetos, né? Muita coisa já melhorou, né? Desde que a Candela fechou para cá, eu vejo todo mundo vendendo produtos mais bacanas, todo mundo procurando o tempo todo ter qualidade, parou de ser aquela coisa... O mercado se mexeu, né? O mercado se mexeu, foi. Então, para a gente também é gratificante. Né? Tem uma frase que eu tive que dizer esses dias para uma pessoa, que sucesso e dinheiro não andam juntos muitas vezes. A gente não trabalha por dinheiro, e a gente trabalha para ser feliz. E aí, por isso que parece que a gente tem tanto sucesso, porque a gente trabalha querendo ser feliz. E aí, a felicidade, ela acaba indo ali, e o pessoal acha que a gente está no auge do sucesso, ganhando muito dinheiro. Não, a gente trabalha para encontrar a felicidade, né? E a iluminação é a nossa ferramenta. Muito bom. Obrigada por aceitarem o convite. Foi um prazer. Obrigada. Quem quiser saber mais sobre iluminação, vamos seguir o pessoal lá da Cenário, vai ficar o @ deles aqui. E é isso. Quer deixar algum recado? É isso. Tudo foi dito. Obrigada, adorei. Obrigada. Você já conhece nossa loja? Nós, da Lamp Store, estamos na Rua Torres Câmara, em Fortaleza, Ceará. E aqui você encontra tudo para a iluminação técnica, decorativa e área externa. Venha conhecer! Tudo sobre iluminação você encontra aqui.